Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 54 do 7º ano. E o assunto dessa aula é Crise no Império, América Portuguesa no fim do século XVII. Lembrando, a América Portuguesa é o Brasil. Para o desenvolvimento desse assunto, temos os seguintes objetivos: descrever a crise econômica da Europa que afetou vários países, identificar a concorrência holandesa na produção açucareira da América Portuguesa, até rimou, reconhecer a crise de Portugal quanto aos motivos, agravante, dependência inglesa e as ações da colônia. Antes de mais nada, lembrete de toda a aula. Separe seus materiais, você irá precisar deles. Lápis, caneta e borracha para as anotações, realização da atividade, assim como o caderno de história para as anotações das principais informações e também para a realização da atividade ao final dessa aula. E seu livro de história, que ajudará na busca por mais conteúdo, por mais informações. Se tem todos esses materiais separados, já junto a você, podemos continuar com essa aula. Na segunda metade do século XVII, uma grave crise econômica afetou diversos países europeus. E ainda, eu diria que de maneira mais intensa, essa crise atingiu Portugal. O que acontece? A economia de Portugal dependia muito do comércio dos produtos vindos aqui da colônia. E o que nós tínhamos como principal produto naquele momento era o açúcar. Só que o preço do açúcar estava em queda no mercado europeu, isso desde o final do século XVI. Um dos motivos era a questão da expulsão dos holandeses, que em 1654 passaram a produzir açúcar no Caribe e era um grande concorrente com o açúcar brasileiro. Então, nesse sentido, Portugal estava perdendo dinheiro. Portugal aumenta então o controle na colônia, o que gerou um clima de tensão entre os colonos, além de insatisfações e também revoltas. Quais foram as ações de Portugal nas colônias? Aumento dos impostos, aumento das mercadorias, aumento das taxas, aumento. Resultado, no final do século XVII e início do século XVIII, as relações entre metrópole, Portugal, e colônia, Brasil, foram marcadas por um número maior ainda de conflitos e pelas revoltas chamadas nativistas. Esses movimentos de resistência, eles apresentam as contradições entre os interesses dos colonos e os interesses da metrópole. Porém, é importante destacar que não existia entre os rebeldes uma consciência do ser brasileiro. Eu sou brasileiro, eu nasci aqui, eu sou daqui. Não havia uma identidade nacional ou um desejo de tornar-se independente de Portugal. Então, os rebeldes eles se identificavam apenas com os interesses dos grupos locais que pensavam naquele momento. De que maneira essa aliança com Portugal estava afetando o comércio, os lucros desses grupos. Para alguns historiadores, as manifestações dos colonos tinham um vocabulário específico criado pela coroa portuguesa para designá-los, quanto ao tipo de revolta e as punições específicas de cada caso. Vou colocar alguns exemplos aqui. A insurreição, uma população em cólera, em ira, com raiva e com objetivos concretos e imediatos. A sediação seria um ajuntamento de 10 ou mais colonos armados que tinham a intenção deliberada de perturbar a ordem pública. Já a rebelião, quando esse agrupamento anterior, ali a sediação, chegava a mobilizar 30.000 pessoas.
estava então instaurada a rebelião, que seria um tipo perigosíssimo de evento em que havia ameaça de anarquia ou até mesmo de uma guerra civil. Sobre a crise em Portugal, século XVII, a América Portuguesa se expande para além das fronteiras que foram estabelecidas lá pelo Tratado de Tordesilhas, aquele que dividiu o Brasil pela linha imaginária, onde um lado era de Portugal, o outro lado era da Espanha. Então, houve uma ampliação dos domínios de Portugal, o que não representou um crescimento econômico. Portugal era cada vez mais dependente da sua colônia americana. Dependia de todos os produtos fabricados, produzidos aqui no Brasil ou América Portuguesa. A grave crise econômica que afeta a Europa foi mais profunda no território português e estava relacionada com a União Ibérica, tá? Portugal e suas colônias estavam subordinadas à coroa espanhola. Logo, Inglaterra e Holanda, que eram inimigas da Espanha, atacaram muitas colônias portuguesas, como uma questão de repressão. As áreas importantes do Império Português foram perdidas, territórios que foram mantidos não proporcionavam os mesmos lucros do passado, consequentemente isso afetava e muito a economia portuguesa. Então, também a queda no preço do açúcar e do tabaco, o que gerou um grande déficit na balança comercial portuguesa. O pior agravante da crise ocorre entre 1642 a 1661, onde a coroa portuguesa ela foi pressionada a assinar com a Inglaterra tratados que concediam a este país, no caso a Inglaterra, vantagens comerciais como uma compensação pelo auxílio prestado na Guerra de Restauração, que foi feita contra a Espanha e pôs fim, acabou com a União Ibérica. Dessa forma, o processo de dependência portuguesa da Inglaterra, ele só foi aumentando cada vez mais. Aqui foi só o início, mas vocês vão ver no decorrer das próximas aulas que isso vai aumentando cada vez mais. Os navios ingleses, eles foram autorizados, a partir desse tratado, a negociar diretamente nas colônias de Portugal, o que gerava, de certa forma, uma competição com os comerciantes portugueses. Veja bem, pelo pacto colonial que existia, Portugal poderia retirar os produtos aqui do Brasil, levar para lá e ainda comercializar com países que fossem seus parceiros comerciais. A partir desse tratado, a Inglaterra não passava por Portugal, ela vinha direto para o Brasil. Então, os comerciantes lá de Portugal ficaram revoltados com essa situação. E percebam aí, como eu disse anteriormente, o início desse processo de dependência portuguesa da Inglaterra. Na próxima aula, iremos falar ainda um pouquinho mais sobre essa crise, mas focaremos na questão do aumento do controle metropolitano. Como Portugal passou a controlar ainda mais as atividades comerciais aqui da América Portuguesa, o Brasil. Agora, vocês devem realizar a atividade referente a esse assunto com o propósito de revisar tudo que foi falado aqui e fixar algumas informações que, já dei um spoilerzinho, serão muito importantes para o entendimento de próximos assuntos, como é o caso desse início do processo de dependência portuguesa da Inglaterra. Seria isso? Alguma dúvida? Volte à aula de hoje ou até pergunte para o seu professor que o acompanhe em sala de aula. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!